Salve galera, eu sou o Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um review de Kingdom, review do capítulo 689. Sim, meus queridos, estamos a 11 capítulos dos famosos 700 capítulos, mais uma centena aí de capítulos empreendidos pelo Hara, que nos agraciam o tempo todo. Melhor mangá da atualidade disparado, eu canso de dizer isso. Nome do capítulo: O Auge do Entretenimento. Durante esse duelo entre o Shin e o Gaku Hakukou, que tá bem pareado, o Shin consegue atacar e bloquear os golpes do Gaku Hakukou. O Gaku Hakukou, vendo isso, ele muda o seu estilo de luta. Ele começa a empreender chutes. Chutes esses que têm êxito. Já que a espada dele não tá conseguindo surtir efeito contra o Shin, e a do Shin contra ele, esses chutes começam a cair bem contra o Shin. Ele acerta um primeiro chute, o segundo chute ele derruba o Shin praticamente. O primeiro cara a perceber isso é o Sugen, né, que é um especialista ali em espadas, o comandante da infantaria. E logo após o Shin praticamente cair ali e se levantar, ele é atacado pelo Sekiko, aquela unidade de elite do Gaku Hakukou. Dois lanceiros a cavalo o atacam. O Sugen já joga a pressão para a cavalaria, que é quem devia estar parando eles, no caso os Ryu. E o Garou fala que eles sabem dessa função deles, só que eles estão muito ocupados, já que os caras são muito fortes. Sugen bota uma pressão do caramba no Garou e na cavalaria. Diz que já que eles não conseguem fazer isso, é o dever da infantaria proteger o Shin. Os soldados da infantaria que estão ali, tem alguns já que já estão desocupados, se lançam para proteger o Shin os alerta do perigo. Galera, Gaku Hakukou mata todos esses caras que vão para cima, e o Shin pede para que o Sugen pare com isso, porque ele alega que se o Sugen cair, toda a infantaria desmorona. De fato, o cara é o comandante da infantaria. E o Sugen diz que se ele não ajudar e o Shin cair, toda a unidade desmorona. É pior ainda. O Shin alega que ele tem conhecimento de tudo isso. Ele só pede que tanto a infantaria quanto a cavalaria, os homens que estão ali, se esforcem para não deixar que os do Gaku Hakukou atrapalhem ele. Que ele garante que vai conseguir dar um fim no Gaku Hakukou. O Gaku Hakukou, ao perceber isso, é disso que vai se tratar o principal assunto de todo esse capítulo, que eu achei bem interessante. O Gaku Hakukou, ao ver isso, ele basicamente alega que é por conta disso que o exército do Shin cresce tanto, essa unidade, essa camaradagem que eles dispõem. Mesmo para invasores, isso é bem impressionante. Gaku Hakukou falou uma coisa muito interessante que descreve praticamente toda essa obra em uma questão da perspectiva da maioria. Ele diz: a guerra é o auge do entretenimento. São esses prazeres que tornam os homens a lutarem constantemente e muitas vezes sem motivos. Homens fortes cada vez mais vão atrás de conquistas e conquistas. E por isso ser o maior dos prazeres, talvez seja por isso que eles nunca parem de lutar entre si. Galera, isso é a maior verdade praticamente. A gente vai ver a ideologia do Shin e consequentemente a do Zei, que são ideologia muito mais correta do que deveria ser a guerra, mas infelizmente não é, beleza? É muito diferente. A perspectiva do que a gente gostaria que fosse e do que infelizmente é. Como o Gaku Hakukou fala que é o maior dos prazeres, acarreta em muitas coisas. Homens que se lançam em batalhas, eles procuram glórias, conquistas, riquezas, mulheres, fama. São muito mais razões pífias e triviais do que razões justas ou ideológicas como a do Shin e a do Zei, beleza? A gente vai ver isso nesse capítulo. Ele continua dizendo que a alegria dele é esmagar essas pessoas que se lançam a esses prazeres. Ou seja, ele é um cara que ele alega ser contra isso. Tudo isso. Mesmo ele falando a verdade, ele é contra essa verdade. O Shin menciona que está decepcionado com ele. Shin diz que ele é ridiculamente forte, mas que desde o começo não sentiu nada vindo dele. É verdade que mesmo ele sendo os invasores, o que mais impressiona ele é o fato do Gaku Hakukou estar tão despreocupado com isso, sendo que é a terra natal do Gaku Hakukou que está sendo invadida. É como se ele fosse um homem que só se importasse com as próprias razões, e não com o contexto geral do qual os Shin e os Zei se importam. Com todo o Estado, toda a China, uma questão de unificação, o Gaku Hakukou só se importa com as razões e os princípios dele. Gaku Hakukou mais uma vez apela para o que todos aqueles comandantes experientes apelam para o Shin e não entra na cabeça do Shin agora. E se você está falando isso porque você é muito jovem, mas Lord Koshou e eu passamos por muitas coisas.
Koshou carrega consigo a dor da guerra. E eu, a alegria e os prazeres da batalha. Para ele, tudo isso faz parte dos atos humanos. É assim que a humanidade é. O que eu achei que foi uma contradição quando ele disse é que ele falou que a realidade para ele é que a guerra é o maior dos prazeres, correto? E que para ele a satisfação dele é matar caras que se lançam para isso. O que eu acho que ele se meteu numa contradição aí é quando ele fala que ele carrega consigo a alegria e a dor desses prazeres. Então, indiretamente, mesmo que ele não tenha admitido, ele também é um cara que se lança a esses prazeres. Mesmo que não seja com a mesma intensidade que a maioria, ou os caras aos quais ele se refere, num contexto geral. Shin pergunta que diferença isso faz. Ele diz que não esperava uma resposta assim. E que é algo digno de um líder. E Shin retruca, alegando que, mesmo assim, ele não é despreocupado da mesma maneira que o Gaku Hakugo tá. O duelo continua, a porradaria tá comendo a solta ao redor deles. Shin é espetado por um dos homens do Gaku Hakugo. O Sugen cobra a cavalaria. O Garu mata o cara, mas mesmo assim o Shin é acertado por mais um chute do Gaku Hakugo. Após bloquear o ataque dele com a espada. A situação tá bem tensa ali pro Shin. Cada vez mais esses chutes vão encaixando. Tá parecendo o UFC, velho. Mais uma vez, depois desse chute, o Gaku Hakugo ele retoma a essência do que ele havia falado. De que não importa se você é morto por um invasor como o Shin ou um idiota, que para ele é o que o Shin é. Se você é morto, você tá morto. Shin indaga de isso não ser óbvio. Ele diz, então por que você se preocupa em pensar nisso? Por que você se preocupa em saber se eu sou despreocupado ou não? Se no final das contas, se eu for morto por um idiota ou não, isso não vai fazer diferença. Esse foi o sentido que eu encontrei das palavras do Gaku Hakugo pro Shin. Para muitos, esse foi o quadro que mais gerou dúvida. Em seguida, o Shin fala novamente que não age despreocupado como ele, que imbecis como ele não entendem a verdadeira essência da guerra. Como eu digo, esse é o ponto do Shin. O Shin ele tem uma visão idealista, assim como o Zei. Eles seguem princípio, eles não guerreiam por prazeres. Para o Shin é a maneira que ele encontrou de sobreviver, de atingir o sonho dele. Mas ele não é uma pessoa que corteja a guerra. O Shin ele vê uma finalidade nisso. Diferente de caras como o Duke, como o Rempa, que amam a guerra. Não estou julgando esses caras, mas é uma visão diferente da do Shin. Para o Shin, essa é a essência da guerra. Cada um tem sua verdade e cada um tem sua essência dentro de si, beleza? Gaku Hakugo menciona que mesmo essa forte vontade do Shin é ínfima a um universo tão grande que mesmo ele é apenas um pequeno pedaço disso. Shin retruca falando que ele está errado. E já que eles não vão se resolver de maneira alguma, eles têm ideias distintas, Shin diz que quem venceu o duelo, evidentemente, é quem vai estar certo. Gaku Hakugo concorda. Geralmente esses caras que não têm ideias, como eu me lembrei até de um diálogo onde o Bananji encontrou o Ohun e eles têm uma ideia bem similar. Ele não pode passar por essa defesa apenas contando uma ideia de quem são os amaldiçoados invasores. E o Ohun, ele também tem uma visão idealista, como o Shin, já que ele segue o Zei. Ele foi cativado por essa ideia. Ele defende esses ideais. E o Ohun fala para o Bananji, justamente por nós não nos entendermos com palavras, que nossas armas respondem por nós. É por isso que nós estamos aqui guerreando, ao invés de estarmos conversando. É bem interessante esse diálogo. E isso entre o Gaku Hakugo e o Shin veio à tona em uma essência igual, mas com palavras e fundamentos diferentes, no meu ver. A trocação continua. Nem a espada do Gaku Hakugo atinge o Shin, nem a do Shin o Gaku Hakugo. Mas o Shin é acertado por um soco onde ele cai mais uma vez. E temos agora uma parte que eu achei bem contraditória, até engraçada, mas... Galera, meu humor pode ser diferenciado, beleza? Mas... uma coisa que pra mim não fez muito sentido, mas eu aceito de boa, mesmo sendo uma contradição. O soldado da Sekiko analisa o que a gente já vinha vendo e especulando as trocações atrás nos últimos capítulos. Que a glaive era muito pesada para o Shin acompanhar o Gaku Hakugo e que a melhor escolha para ele foi realmente trocar para a espada. Mas que a lâmina lunar do Gaku Hakugo, com o estilo dele, o permitem desferir defesa. A defesa dele é impenetrável, os ataques dele são muito precisos. E que para um cara se equivaler ao Gaku Hakugo no nível, ele precisa ter uma estatura muscular
Ou seja, o cara tem que ser no mínimo um Mobu para acompanhar a movimentação dele. Isso foi meio estranho, mas assim, já que um cara musculoso, ele era para ser mais lento. O Gaku Hakukou em si é uma contradição, mesmo com essa arte marcial esquisita que ele usa. Mas eu entendi totalmente esse contexto. E que alguém assim não existe, portanto o Gaku Haku é invencível. Ele mais uma vez acerta outro chute no Shin, que já deve estar com as 7 costelas quebradas. Se é que o cara tem esse número de costelas no corpo. Galera, eu concordo em partes com o que esse soldado falou, porque tem caras tão grandes quanto o Gaku Haku, mas eles lutam com armas pesadas. Então são estilos de luta diferentes. O único bombadão que usa uma espada, até onde eu vi, foi o Gaku Haku. Pensando bem, tinha um Kamei, que tinha uma espada bem maior, mas a gente não viu muito sobre o Kamei em duelos, exceto aquele golpe que ele desferiu no Okotsu e a espada dele sendo quebrada pelo Mobu. O Shin agora ele começa a pensar sobre isso, que a esgrima dele não está deixando ele chegar próximo, e que ele está desferindo socos e chutes muito pesados nele, e que ele tem que descobrir um meio de passar por isso. Ele vê o Gaku Hakukou fazer uns movimentos assim com a espada rápidos, assim, coisas da técnica do Gaku Haku. Uma ideia passa pela sua cabeça, ele olha pro Bihei e avança para o Gaku Haku, pensando consigo mesmo que ele não pode com a espada. Ele ataca o Gaku Haku e até onde eu sei ali, pelo que deu para ver, e além dele bloquear a lâmina do Gaku, ele mirou na sua perna. Ao ver que a lâmina não entrou totalmente, ele empurra com o próprio antebraço. Isso aí tá claramente ferindo os dois. E ele grita pro Bihei que junto com o Kou jogam a Glaive do Oak para o Shin. Com certeza o Shin vai usar a Glaive do Oak para desferir o último golpe ali. A gente, num dos quadros, vê até o Gaku Haku ele abrindo um pouco o olho. Teve uma cena bem parecida, se eu não me engano, ocorrendo com o Rinko. Quando o cara tá num momento de perigo, tá para acontecer algo muito impressionante, seria como se Shaka abre os olhos. Galera, capítulo muito foda. Achei muito legal o assunto que foi tratado nesse capítulo. Acho que daqui a 1 ou 2 capítulos no máximo a gente tem a conclusão disso aí e muda o take para o outro cenário da batalha, no caso. Um cenário muito mais decisivo. As jogadas dos comandantes Koshou e Kanki. Pode ser até no próximo capítulo, beleza? Eu espero que o Gaku Haku morra nesse próximo capítulo. Já foi um comandante bem interessante já de ser mostrado. A gente já vê a capacidade do cara. Então assim, já tá na hora dele ir pra vala já. E dar espaço para outros. Mas se não morrer também, é XP pra frente. Então esse foi o capítulo. Se você gostou, deixa teu like, curta, comenta e compartilha. Ajuda muito. Galera, eu vou estar lançando outros vídeos durante a semana. Tô me esforçando para trazer temas variados e tipo interessantes para vocês. Mas é isso aí, galera. Valeu.